falou, né, sobre opinião pessoal e tal. Existe um termo chamado dogmatismo. Sim. Existe o dogma religioso, mas também existe o dogmatismo social, que é quando você mistura a sua opinião com fatos. Porque existem coisas que são fatos. Sim. Então, independente da opinião, fato contra fatos, você não tem opinião. Aquilo é um fato. Então, ser a favor ou não faz diferença. Uhum. Agora, existem coisas que não são fatos, mas as pessoas tomam para si como fatos. Sim. E aí acaba causando conflitos. Porque o outro vai ter uma opinião totalmente diferente e não vai concordar com você que aquilo é um fato. Entra aí a questão política, entra aí a questão religiosa, de times. E música. Nós somos músicos, né? Pra quem não sabe. Então, eu faço parte de alguns grupos aí nas redes sociais. Sim. Eu só vejo briga, gente. Por tanta besteira, tanta coisa que por questão de estilo, técnica, o que tá certo, o que tá errado. Quando, na verdade, a música é muito acima disso. É muito verdade. mais do que isso. E você levar, né? Eu tenho a minha opinião política. Sim. Nesse momento que a gente vive. A gente sabe a loucura aí de famílias que se distanciaram por causa de questões de... casamentos acabados. Sim, coisas muito graves. E você levar isso, né? Falar, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou contra tal, eu sou a favor de tal. E levar isso ao ponto de perder clientes por causa disso, você acha que é uma decisão sábia? Ou amizades? Não, eu não acho nada legal isso. Como a gente já falou, eu acho importantíssima a neutralidade. Especialmente sobre esses assuntos polêmicos, né? Eu vou dizer como eu faço, né? Não estou dizendo que o que eu faço é o certo, né? Mas assim, tem dado certo. Pode ser que outras pessoas façam de outras maneiras, mas tem dado certo. Eu, especialmente aqueles que eu ainda não conheço a sua opinião, por exemplo, política, antes de eu me posicionar mostrando o meu lado, eu tento descobrir qual é o lado dele primeiro. Entendeu? Então, conversa vai, conversa vem, entrou nesse assunto de política. O Brasil não tá nada bem, tudo muito caro. Isso geralmente são assuntos padrões, tá muito caro, a gasolina cara, tudo difícil. E aí, de repente, eu falo, não, tá complicado mesmo, tá muito difícil. Só que eu não dei a minha opinião. Não falei quem é o culpado, não falei quem eu defendo. Né? Só concordei que realmente é um fato. É um fato. Não tem como negar, tá tudo caro. Mas aí conversa vai, conversa vem, o que acontece? Ele entra no assunto. Ele fala quem ele defende. Qual a opinião? Qual a opinião dele? Em cima do fato. Tá ruim esse fato, mas é por causa de fulano? Mas é por causa de tal? Aí, se é o mesmo que eu também concordo, aí eu já sei a opinião dele. Aí eu solto a minha. Não, eu concordo com você. Não, realmente, né? Não acho isso. Agora, se é uma opinião contrária à minha, aí eu já... Como que eu falo? Posso dizer? Eu já acalmo um pouco, no sentido de não falar tanto, e passo só a ouvir mais. Por quê? Porque eu não posso falar, é verdade, é ok, porque não é a verdade pra mim. Você não concorda. Eu não concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso contrariar o cliente. Porque senão é ruim isso. Ali não é o local pra você impor a sua opinião. Não é o local. Ainda mais no meu caso, que estou na casa dele. Tem que respeitar. No salão você já tem que ter esse respeito. Mas eu, então, mais ainda, porque eu tô na casa do cara. Eu vou contrariar o cara na casa dele? Não tem lógica isso. Então, o que eu faço? Eu tento sondar a opinião dele. E se for contrária à minha, eu passo a ouvir. E falo, nossa, complicado. Realmente, difícil, né? Ou eu falo, entendo. E é até bom, olha aí o aprendizado de novo, porque eu passo a ter um aprendizado sobre a opinião dele. E isso é importante para nós, seres humanos. É ter essa flexibilidade de conhecer o lado do outro também. Se ele está pensando assim, é porque ele ou passou alguma coisa que levou ele a pensar assim, ou ele é porque ele aprendeu com alguém, né? A maioria hoje a gente sabe que é porque ouviu de alguém, né? Só retransmite o que alguém só transmite, falou, né? Exatamente, nem pesquisou a fundo, né? Só tá repetindo o que o outro falou. Mas você tem que respeitar. Então, assim, eu discordo totalmente de você contrariar clientes. Você tem que priorizar o seu bolso ali, no sentido de você vai perder um cliente se você for entrar nesse assunto, né?
E isso já abrange questão de time também. O time eu já nem falo muito porque eu nem não manjo nada de futebol, né? Então eu tento falar, nossa, interessante, legal, mas né, tento aos poucos falar, mas não manjo de futebol. Então, time, religião, eu atendo gente de todo tipo de religião, todas, todas. Até quem não tem, ateu, também tenho cliente ateu. E tem que ter esse respeito, né? É aquilo que a gente também comenta. Eu quero ser respeitado, mas eu tenho que dar o respeito, né? Então, priorize você ter aquele cliente todo mês. E para você ter esse cliente todo mês, tente não contrariá-lo. Mesmo que seja difícil para você, porque você pensa totalmente diferente, porque você pensa totalmente o contrário. Mas não contrarie, porque senão você vai perder. E aí não é essa a intenção. Eu acho que a intenção de todo empreendedor é ganhar cliente e não perder. Sim, não perder. Faz todo sentido.